Nessa segunda-feira, 10 de junho de 2024, o Conselho Deliberativo, convocado pelo seu presidente João Risch, se reuniu de forma híbrida, isso é, alguns conselheiros presencialmente na sede náutica da Lagoa e outros em sala virtual. A primeira ordem do dia foi aprovada por unanimidade, que foram as atas da reunião do dia 25 de abril. Já na segunda ordem, o presidente do Conselho Deliberativo informou que criará duas comissões, uma delas para apurar supostos desvios, dívidas e contratos lesivos da gestão Alexandre Campelo, e outra comissão para apurar a venda de 70% do futebol do Vasco para a empresa 777 Partners na gestão Jorge Salgado. Foi dito pelo presidente do Conselho Deliberativo que os membros que forem escolhidos para a comissão da venda do futebol, os membros receberão os documentos e contratos de venda. Foi informado também que haverão membros da oposição, da situação e do Conselho de Beneméritos, mas a nomeação para essas comissões ainda não saíram e cabem ao presidente do Conselho Deliberativo, João Risch, que até sexta-feira ele publicará uma portaria solicitando que a secretaria envie para todos os conselheiros o relatório de auditoria da empresa Stone Tour, contratada na época pela gestão Salgado, para auditar dívidas e contratos da gestão Alexandre Campelo, não compartilhadas com o Conselho Fiscal na época, mas que serão utilizadas pela comissão que analisará esses contratos da gestão do Alexandre Campelo. A quarta e última ordem do dia, o conselheiro fiscal da Vasco SAF, Marcos Schroeder, se apresentou ao Conselho Deliberativo para responder às perguntas dos conselheiros. Ele respondeu muitas perguntas e eu destaquei algumas respostas dele para trazer para vocês nesse vídeo como informação. Mas lembrando que essas informações são respostas do conselheiro fiscal da Vasco SAF, Marcos Schroeder. A primeira delas foi a preocupação de Marcos quanto aos custos elevados da Vasco SAF, sejam os custos operacionais ou de elenco, já que a Vasco SAF ela tem uma folha salarial atualmente de 17 milhões de reais por mês. A segunda foi que, após o aporte atrasado vindo da empresa 777 Partners em 2023, a 777 tentou retirar 80 milhões de reais dos cofres da Vasco SAF, mas foi impedida pelo Conselho Fiscal da Vasco SAF. A terceira informação é que a Vasco SAF teria arcado com as despesas do clube ainda na gestão Jorge Salgado e teria a receber 29 milhões de reais por ter arcado com esses custos. E o clube ele pode diminuir seu percentual nas ações da Vasco SAF caso não pague. Foi perguntado para o conselheiro qual a data de pagamento e execução, porém ele não soube responder. Esses valores, sinceramente, ainda estão sendo questionados. A quarta informação passada pelo conselheiro fiscal Marcos Schroeder foi a antecipação de direitos televisivos, correspondentes a 10 de 50 anos de contratos no valor de 212 milhões de reais, sendo que 60%, 127 milhões de reais, já foi recebido em outubro de 2023. Tal valor daria aproximadamente 21 milhões de reais por ano, uma quantidade bem menor abaixo que a Globo pagou ao Vasco nas temporadas anteriores. E essa operação foi realizada por Jorge Salgado e Duque Estrada. Outra informação foi que a Vasco SAF faz pagamentos trimestrais fixos de direitos de uso de marca para o clube, num valor de 250 mil reais. Porém, a atual diretoria afirmou que a gestão Jorge Salgado já havia antecipado alguns valores de 2024 e se viu obrigada a fazer novas antecipações para o funcionamento do Clube de Regatas Vasco da Gama. A última informação destacada, vinda do conselheiro fiscal da Vasco SAF, foi que os membros do Conselho Fiscal da Vasco SAF recebem uma remuneração de 4 mil reais por mês. Terminada a ordem do dia e as perguntas da quarta ordem do dia, eu destaquei também algumas informações que eu peguei
ao decorrer da reunião, que eu achava importante trazer também nesse vídeo. O presidente do Conselho de Beneméritos, os membros do Conselho de Beneméritos e nós, membros da minoria, da oposição, ficamos surpreendidos na reunião com a informação vinda que o Conselho Administrativo da SAF, composto pelo presidente Pedro Paulo e pelo segundo membro Paulo Salomão, nomeou um terceiro membro para o Conselho de Administração, o conselheiro José Luiz Trinta. E essa nomeação não passou pelo Conselho Deliberativo ou por qualquer nomeação ad referendum de forma provisória do próprio presidente do Conselho Deliberativo para ser votado no Conselho Deliberativo posteriormente, como determina o Estatuto. Foi lido também uma carta do conselheiro Luiz Roberto Levinciano, ausente da reunião, que cobrava, entre pontos, a transparência do contrato. O presidente do Conselho Deliberativo, João Risch, justificou que a não abertura do contrato pela existência de uma ação judicial onde foi deferido em judiciário o sigilo do contrato, mas prometeu abrir o contrato para os membros da comissão que apurarão a venda do futebol. A última informação que eu destaquei foi sobre o patrocínio master do futsal do Vasco, a FEComércio. Soubemos nessa reunião que quem conseguiu o patrocínio master da FEComércio foi o grande benemérito Antônio Lopes Lourenço, ex-vice-presidente de remo do Clube de Regatas Vasco da Gama, na gestão Eurico Miranda.